A terceira geração do romantismo no Brasil. A poesia social. A poesia engajada. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais uma aula para vocês de literatura. Agora, a terceira geração do romantismo no Brasil. Castro Alves e Souza Andrade. Vamos lá? Então, bora. A terceira geração do romantismo no Brasil. As décadas de 60 e 70, elas representam, né, um novo rumo para a poesia brasileira. A gente vai ver na terceira geração que os escritos, que os poemas, que os textos em prosa, eles mantêm algumas características da segunda geração, porém os poetas da terceira geração, eles apegaram-se em duas coisas que a segunda geração ignorava, que é a poesia social e uma nova forma de idealizar o amor. Na verdade, uma forma não idealizada desse amor. Um outro nome para a terceira geração do romantismo aqui no Brasil, ela foi chamada de geração condoreira. Ele também teve influência de Victor Hugo, né, do romantismo europeu, e ela também é chamada de hugoana. E os poetas condoreiros, eles eram comprometidos com a causa abolicionista e com a causa republicana. E aí, daí que vem o que a gente chama de poesia social. Era o tipo de poesia que os escritores da terceira geração escreviam, né, produziam. Né? A ave símbolo dessa geração é a ave de Condor, essa ave aí, né? E ela foi escolhida pelo fato dela ter uma visão panorâmica, e ela sempre olhar de longe, assim, o olho dela parece uma GoPro, assim, ó. Pega bem aberto e a ideia dessa visão panorâmica, dessa visão de longo alcance, tem a ver com essa poesia regional proposta pela terceira geração do romantismo no Brasil. Então, como dito, os poetas da terceira geração, eles abraçaram algumas características da segunda, mantiveram, né, algumas características da segunda geração, mas também criaram novas características, né, para os seus textos. Como a gente pode ver aí, ó, a gente tem o condoreirismo, né, que é a ave de Condor, a gente tem a proposta abolicionista, a gente tem a negação de um amor platônico e um amor erótico, que a gente viu ali com o Casimiro de Abreu, né, no finalzinho da segunda geração. A gente tem a busca por uma liberdade e a busca por o retrato de uma realidade social. Os poemas, geralmente, eles vão apresentar o que a gente chama na literatura de tom grandiloquente. É quase que uma grande façanha o que está sendo apresentado no poema, né? Chega quase a ser um discurso de oratória, um discurso de convencimento. O discurso que os poetas da terceira geração têm, né? É um discurso de convencimento, convencer o leitor ouvinte a conquistá-lo, né, para a causa defendida, seja pela razão, aí a gente vai ter argumentos sólidos, ou seja pela emoção, que é o que a gente vai ver mais à frente no poema O Navio Negreiro, do Castro Alves. Há uma mudança no foco narrativo nos poemas da terceira geração. Na primeira e na segunda geração a gente tinha um tom muito mais egocêntrico, era muito o eu em voga, não é? E na terceira geração a gente vai mudar esse foco. O foco não vai ser o eu, vai ser sim o assunto, vai ser sobre o que eu estou escrevendo. E aí, normalmente, os poetas da terceira geração escreviam sobre dois temas, sobre a abolição da escravatura e sobre a república, né? São os dois temas principais abordados pelos poetas da terceira geração. Os dois principais autores dessa terceira geração, a gente vai focar nesses dois aqui, ó, no Castro Alves e no Souza Andrade. O Castro Alves, ele é conhecido como o poeta dos escravos, ao passo que o Souza Andrade, que ele nem é tão conhecido assim, né, no meio escolar, né? No meio da literatura, sim, ele tem uma importância muito grande. Não é no meio escolar, no meio acadêmico, né? No meio escolar, aqui no ensino médio, nem tanto, né? O segundo, né, o Souza Andrade, aí, abaixo aí no nosso slide, ele tem um grande valor, sobretudo pela sua originalidade. Ele deu uma revolução dentro da escola modernista na terceira geração. Eu destaco aí um poema épico chamado Hugueza, do Souza Andrade. Entretanto, o foco aqui da nossa aula será o poeta dos escravos, o Castro Alves. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre ele e vai analisar um poema muito famoso dele chamado O Navio Negreiro. Bora lá.
Então, colegas, vamos dar uma olhadinha aqui no poema O Navio Negreiro, do Castro Alves. Esse poema é chamado de poema épico-dramático. Ele é o Navio Negreiro, ele integra uma obra chamada Os Escravos, de produção do Castro Alves, em 1868. A temática da obra, né, O Navio Negreiro, é a denúncia da escravização e do transporte de negros por Brasil. Quando o poema foi escrito, já havia mais ou menos uns 18 anos que a lei Eusébio de Queiroz ela já havia entrado em voga. A lei Eusébio de Queiroz ela proibia o tráfico de escravos, o tráfico de humanos. Entretanto, essa prática, né, persistia no Brasil. E Castro Alves pegou essa temática como bandeira e produziu esse poema épico chamado O Navio Negreiro. Então, colegas, a gente vai ler um fragmento do texto, Navio Negreiro, do Castro Alves, e a gente vai ver um pouco como que é essa produção textual e como que o Castro Alves abordava esse tema, essa bandeira da escravidão, da abolição da escravatura que ele levantava. Olha aí, ó. Era um sonho dantesco, o trombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tine de ferros a estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam-se mais e mais. Então, colegas, a gente vai fazer uma análisezinha desse fragmento e do poema como um todo, né? Depois, se vocês puderem ler o poema na íntegra, a gente leu só um fragmento da parte 4, tá bom? Vou tecer aqui alguns comentários sobre o poema, bem como elementos estéticos que chamam a atenção. A primeira coisa é a força expressiva, né? A plasticidade que o Castro Alves cria, as cenas nas quais ele descreve os sofrimentos dos escravos, são imagens fortes. E para isso ele se apoia em alguns elementos literários. O primeiro deles é a sinestesia. Sinestesia é quando o autor ele se apoia nos sentidos humanos para garantir uma expressividade, né? Então, quando ele fala, por exemplo, da orquestra, ele está usando de maneira metafórica a palavra orquestra. Orquestra, no contexto do poema, seria os gritos, os gemidos e os lamentos dos escravos, né? Quando eles eram açoitados. E aí, nesse prisma, a orquestra é trabalhada a sinestesia na parte sonora, né? Quando ele fala do sangue, ele está trabalhando a parte visual. Outro elemento metafórico que ele utiliza é a serpente. Quando ele fala que a serpente faz doidas espirais, na verdade aí ele está falando da serpente, que na verdade é o chicote, né? Quando ele fala aí. Outra ideia que ele utiliza para garantir essa expressividade, essa plasticidade à cena, é quando ele utiliza figuras de linguagem mais para o campo sonoro. Ele utiliza figuras de linguagem de aliteração e assonância. Quando ele fala negras mulheres suspendendo as tetas, várias crianças cujas bocas pretas. Repare que a sonoridade do S e do T, ela aparece de maneira repetitiva, né? Isso são duas figuras de linguagem, a aliteração e a assonância. Uma é a repetição de vogais e a outra trata-se da repetição de consoantes com fins expressivos, né? Nesse caso ele quer dar velocidade à cena, ele quer dar som ao chicote que está estalando lá nas costas do escravo, promovendo a cantoria dessa orquestra. Diversas vezes também ele emprega a palavra dança. Nesse caso, a dança é o movimento dos escravos, né? Que é acompanhado pelos gritos de dor, que novamente dá a ideia de orquestra. Quando ele fala, e ri-se a orquestra irônica e estridente, né? E aí os escravos estão lá horrendos a dançar. Outro elemento que ele utiliza bastante, hipérboles. A hipérbole é a figura de linguagem que garante o exagero, na verdade, a retratação grandiosa de algo, nesse poema do Castro Alves. Lembra que os poemas da terceira geração são grandiloquentes, para dar uma pose muito maior ao discurso que o Castro Alves está fazendo, ele utiliza hipérboles.
E aí quando ele fala sonho dantesco, em sangue a se banhar, legiões de homens, ele está dando um tom trágico, a cena é descrita de maneira hiperbólica. Percebam também o cenário no qual se passa a história, né? No qual é contado o navio negreiro. É um cenário amplo, é o mar, estamos em pleno mar. É o modo como inicia o poema. O mar está aberto, é um cenário bem amplo, valorização da ideia da ave de condor, do condoreirismo, e também os poetas da terceira geração como um todo gostavam desse ambiente aberto, desse espaço para que a história pudesse fluir ali. Então, colegas, para aderir ao ponto de vista que o Castro Alves quer defender, que no caso é a abolição da escravatura, a base da sua argumentação, principalmente na parte 4, é a emoção. Então, o modo como ele detalha as cenas, o modo como ele fala de maneira plástica cada uma das cenas, explorando os sentidos humanos, usando figuras de linguagem de maneira hiperbólica, usando metáforas como a orquestra, como a serpente, isso só vai criar um painel riquíssimo com os suplícios dos escravos. E aí, dessa forma, ele tenta sensibilizar o leitor diante da causa defendida pelos poetas da terceira geração, que é justamente a bandeira da abolição da escravatura. O Castro Alves ele é conhecido como o poeta dos escravos. Então, coleguinhas, é isso. Espero ter contribuído aí de alguma forma para os estudos de vocês. A aula foi sobre a terceira geração do romantismo brasileiro na parte da poesia, Castro Alves. A gente viu que o Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos. Ele, ao lado de Souza Andrade, formam aí a dupla principal de autores romantistas, né, da terceira geração. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, obrigado!